de 2023, até aqui o Senhor nos ajudou. Que você fechasse seus olhos, você conversasse com o Senhor, e você lembrasse tantas coisas que o Senhor tem ministrado ao seu coração, quantas coisas que Ele tem te instruído, tem te guiado, você fosse grato a isso, porque o Espírito Santo nos guia na verdade. O Espírito Santo, Ele é o nosso fiel companheiro, Ele é Deus conosco, Ele nos guia na verdade. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos tem ajudado, o Senhor tem cuidado de nós. E, Senhor, as leves e momentâneas tribulações não se comparam, Senhor, ao que o Senhor tem reservado para nós, a manifestação da Tua glória. Senhor, nessa manhã, nós consagramos tudo a Ti, Senhor, que o nome de Jesus seja entronizado, seja engrandecido acima de todos os nomes, e que o Senhor esteja trazendo direção, que o Senhor esteja abrindo os olhos do nosso entendimento, nos trazendo compreensão, que nós possamos ter uma dimensão maior do Teu propósito, da Tua palavra, da Tua verdade eterna. Nos guia em tudo que formos falar, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar. E o ano acabou, gente. Já estamos em dezembro de 2023 e a gente fez uma recapitulação do que aconteceu na EBD esse ano. A gente vai falar aqui mais para o final. E olhando, a palavra de Deus tem uma revelação progressiva. A palavra de Deus, ela vai, a cada momento, ela vai se desdobrando. A gente vai vendo que a revelação que tinha em Gênesis aumentou em Êxodo, aumentou em Levítico, depois vai crescendo na época dos profetas. O Novo Testamento descortina tudo. E os evangelhos vão mostrando o plano de Deus perfeito em Jesus. E depois você vai ver que, quando veio o Espírito Santo, aí que se abriu tudo. Os apóstolos foram instruindo a respeito do que Jesus fez. Porque, enquanto Jesus estava fazendo, muitas vezes os discípulos não entendiam o que estava sendo feito. Jesus mesmo falou, o que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. Porque quando o Espírito Santo vem, ele ilumina o nosso entendimento e nos dá clareza do propósito de Deus. E quando a gente está ministrando a palavra de Deus, a gente tem que entender que a gente vai construindo, vai ser tijolo por tijolo, e a gente vai crescendo. A edificação é isso, a gente vai crescendo passo a passo. Ninguém nasce pronto. Eu não estou pronto, vocês não estão prontos, ninguém está pronto. Mas a gente vai crescendo tijolo por tijolo, entendimento por entendimento. Cada vez que a gente se aproxima de Deus, a gente fica mais parecido com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o desfecho dos princípios fundamentais, que é o juiz eterno. E esse tema é um tema que só de escutar já é uma coisa assim que... E agora? O que vai acontecer? Os juízos de Deus... Vou pedir para a técnica dar um suporte aqui, que não passou de novo. O juiz eterno é uma coisa que está desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento também se fala. O juiz eterno está falando de um dia que o Senhor vai estar trazendo todas as coisas à tona. O Senhor vai estar descortinando tudo e vai trazendo o juízo segundo a justiça dele. E queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, em Hebreus, no capítulo 6, que a gente vai ler pela última vez, pela sexta vez, o texto que a gente tem balizado aqui, a nossa EBD de princípios elementares, princípios fundamentais. Hebreus 6, versículo 1 e 2. Amém? Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A gente vai vendo que são passos que vão falando, né? Começa falando do arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o ensino do batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e tem o desfecho no juízo eterno. São passos que vão sendo dados nessa progressão da revelação. E a gente viu na semana passada sobre a ressurreição dos mortos, e agora a gente vai o passo depois, que está ali quase junto, que é o juízo eterno.
E como que a gente vai passar o roteiro dessa aula de hoje? Nós vamos falar do dia do Senhor, os dois juízos, o tribunal de Cristo, o trono branco, salvação e galardão, por que o juiz é eterno e quem julgará. E aqui, os princípios elementares que nós já falamos. E Apocalipse 20, versículo 11 e 15, esse foi o nosso dever de casa. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Repete comigo, livros. Ainda vi um outro livro, o livro da vida. Fala, livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, ou lago de fogo e enxofre, como algumas pessoas gostam de colocar. Essa passagem aqui de Apocalipse está falando do desfecho do livro. O livro de Apocalipse, ele tem sessões, então a gente vê as primeiras sessões, a apresentação do livro, a gente vê a carta às igrejas, depois a gente vê a revelação do trono, dos juízos que vão acontecendo sucessivamente na terra. Deus é um Deus que julga e faz diversos juízos ao longo da história, mas existe o juízo eterno, o julgamento final, o dia do Senhor. Esse vai ser o último juízo. Os juízos que a gente tem aqui são temporários, mas vai ter um juízo definitivo. E só chamando a atenção para algumas coisas aqui nesse texto, a gente vê o seguinte, está falando que vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono. Como que o morto vai estar de pé? Quem são esses mortos? Na verdade, aqui quando está falando dos mortos, está falando daqueles mortos que não nasceram de novo. Os mortos espirituais. Aquelas pessoas que passaram pela primeira morte, mas as pessoas não nasceram de novo. Não nasceram da água e do Espírito. Não tiveram encontro com Jesus. Esses foram abertos livros, no plural. Esses livros são os livros das obras. As obras de cada pessoa que estão registradas aqui na terra. E fala também, e vi também ainda outro livro, um livro só, o livro da vida foi aberto. O livro da vida é o livro que tem o nome de todas as pessoas que foram lavadas e santificadas pelo sangue de Jesus. Esse livro daí fala de uma obra, a obra do Senhor. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é um ato de Deus em Cristo Jesus. Porque ninguém pelas suas próprias obras poderia ser salvo. Só o Senhor pode salvar. E aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Romanos 8:1 fala que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então tem os livros e o livro. Quem que vai ser julgado nos livros? Aqueles que não têm o nome no livro da vida. Outra coisa interessante que a gente vê aqui. O mar entregou os mortos que neles estavam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos que não nasceram de novo. Os mortos que não morreram em Cristo. Os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os que nele haviam. Por que o inferno está aqui? O inferno não é o destino eterno. O inferno é passageiro. O inferno é como se fosse uma prisão preventiva. Vamos colocar assim, é o corredor da morte. As pessoas que hoje morrem, que não estão em Cristo, elas vão para o inferno. Só que o inferno ainda não é o julgamento final. Porque o julgamento final vai ser quando os livros forem abertos e as pessoas que estiverem, as almas que estiverem no inferno, vão ressuscitar dos mortos e vão ser julgados conforme suas obras. Porque eles vão ouvir a sentença. Como que acontece? É como se uma pessoa foi presa em flagrante. A pessoa foi lá, matou, diante das câmeras, TV ao vivo, 200 testemunhas, e estava ainda uns 10 policiais vendo a coisa acontecendo. Então, essa pessoa, ela vai ser condenada.
Essa pessoa vai ser condenada, não tem álibi para ela, não tem excludente de culpabilidade, tem nada. Essa pessoa vai ser condenada, mas ela vai para a cadeia. Mas enquanto ela está na cadeia, ela está aguardando a sentença dela. Aqui no Brasil tem o tribunal do júri. Vai ser pronunciado e depois vai para o tribunal do júri. Aí depois pode ainda recorrer. No tribunal de Deus não tem recurso, a gente vai ver por quê. A gente vai falar mais para o final. E isso daí está falando que as pessoas que morreram sem Cristo, elas também vão ser julgadas. O inferno ainda não é o julgamento final. O inferno é uma coisa temporária. Da mesma forma que o paraíso ainda não é a Nova Jerusalém. É passageiro. As pessoas que morrem em Cristo estão no paraíso, mas elas vão ressuscitar dos mortos para ter o seu julgamento, não no trono branco, mas um outro julgamento que a gente vai falar aqui também. É bastante informação, tá, gente? Eu aconselho que vocês quiserem anotar, então escuta de novo. Mas é um assunto que é muito intrigante, quando a gente para pensar que Deus tem tudo já debaixo do seu controle. Deus sabe o fim desde o começo. E falando aqui especificamente, no Antigo Testamento, a gente vê a palavra o dia do Senhor. E a gente vê isso em Isaías, a gente vê isso em Jeremias, a gente vê isso em Amós. Você vê praticamente todos os livros proféticos, sofonias, falam do dia do Senhor. E como o dia do Senhor está falando no Antigo Testamento? A ênfase no Antigo Testamento é a destruição dos inimigos de Deus, do povo de Deus. E o povo de Deus era Israel. Era a destruição dos inimigos do povo de Deus e a restauração do reino de Israel com o Messias da linhagem de Davi. No Novo Testamento isso fica bem claro, que eles estavam esperando que Deus mandasse o ungido, mandasse o Messias. Para quê? Para restaurar o reino de Israel, para trazer julgamento a todos os ímpios. Inclusive tem uma passagem, que vocês vão lembrar, que estavam os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão. Quem é que lembra quem são? 2 irmãos discípulos de Jesus. O nome de um está fácil, olha para frente que você sabe. O outro estava no barquinho. João. Tiago e João. E o Pedro estava no barquinho também. Então, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, filhos do trovão, eles chegaram e estava uma oposição a Jesus, que ele estava indo para Jerusalém, e uma hora ele falou assim: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu, que nem Elias, para matar esse povo todo? Jesus falou assim: vocês não sabem que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir, veio para trazer vida. A gente entende também qual é a missão dupla de Jesus. Na primeira vinda, ele veio para trazer salvação, para trazer misericórdia, para estender a mão para aquele que havia se perdido. Quando ele voltar em glória, esse período já vai ter passado. Aí vai ser o juiz eterno. Aqueles que estão com o nome no livro da vida e os que não estão com o nome no livro da vida. Então, essa é a ênfase. Os próprios apóstolos tinham essa expectativa. Quando o Senhor vai destruir tudo e vai estabelecer o reino em Israel? A gente entende que vai ser restabelecido esse reino em Israel, vai ser uma nova Jerusalém, mas de uma forma diferente, não da forma como eles esperavam. Vai ser um governo na terra inteira. E Jesus vai ser o próprio rei, já aí numa perspectiva do milênio, né? E no Novo Testamento, o dia do Senhor também fala da destruição dos inimigos do povo de Deus, que inclui todos que creram no Messias. O conceito de povo de Deus no Novo Testamento é mais expandido, é mais claro. Desde o Antigo Testamento, pessoas que não eram de Israel já faziam parte da aliança, já podiam fazer parte da aliança. A gente vê na linhagem de Jesus 4 mulheres, e as 4 mulheres eram gentias. A gente vê Tamar, a gente vê Ruth, a gente vê Raabe e a gente vê Batseba. Todas elas não eram judias e fizeram parte da linhagem de Jesus. Então, a aliança, mesmo no Antigo Testamento, incluía pessoas que não eram judeus. Quando o povo saiu do Egito, no Êxodo, tinham egípcios que foram junto com eles. No próprio reino de Davi, Urias, que era o marido de Batseba, ele era hitita, ele não era judeu, fazia parte do exército de Israel. Então, sempre teve espaço no plano de Deus para pessoas que criam no Senhor, que obedeciam os mandamentos. Não é uma coisa só do Novo Testamento. Mas no Novo Testamento ficou claro, a missão ficou escancarada, vão pregar o evangelho para todo mundo. Os judeus falharam nisso na antiga aliança. E aqui os versículos que falam sobre o dia do Senhor. Tessalonicenses 5, 1 e 3.
Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como as dores a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Isaías 13, de 6 a 9. Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como uma mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Então, essa é uma linguagem bem forte. A gente está vendo que Paulo está fazendo menção a Isaías, inclusive falando das dores de parto. O dia do Senhor é um dia em que a misericórdia vai ter se esgotado. As pessoas vão achar que tem tempo, paz e segurança, tudo vai dar certo. E, de repente, como um ladrão à noite, vai vir o dia do Senhor. Isso fala da vigilância. Quem crê no Senhor nunca pode estar descansado em relação à sua posição na fé. Nós temos que descansar no Senhor, ter certeza da nossa salvação, mas sempre estar vigilantes. Porque o inimigo está o tempo todo buscando ciladas para tentar nos puxar do caminho. E a nossa carne pende para o pecado. E nós temos que obedecer ao Evangelho para mortificar a nossa carne e a gente está de pé no dia do Senhor. E os textos no Antigo Testamento são todos nessa linha. Que o dia do Senhor não vai ser um dia de festa, mas vai ser um dia de pranto. Vai ser um dia de terror. Que é o dia da eliminação dos inimigos de Deus. Quando ocorrerá o julgamento final? Pronto, agora é a hora. Bem, o julgamento final vai acontecer no fim. Pega essa para você, pode anotar, certeza. Pode falar que eu falei. Vai ser no fim. O juízo eterno é o último evento dessa era atual, dessa atual dispensação. É o que vai acontecer, vai ser o desfecho de tudo. Vai acabar tudo depois? Não. Depois vem novos céus e nova terra. Mas aí já é a nova dispensação. Que já não vai ter mais pecado, já não vai ter mais lágrimas, já não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter tédio. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que a eternidade vai ser que nem aqueles anjinhos barrocos que tem em algumas igrejas antigas, né, tocando harpa em cima da nuvem. Não é isso, gente. A Nova Jerusalém, a Bíblia fala como uma cidade. Fala de interação, fala de casas, fala de ruas, fala de árvores. Então a gente vai ter uma outra dimensão, mas não vai ser em cima de uma nuvem cantando santo, santo, santo. Não é isso. Os anjos já fazem isso. Então vai ser algo totalmente novo, mas vão ter funções, vão ter interações. Vai ser, e outra, não vai ter monotonia, porque o problema dessa era é que a gente tem monotonia, a gente tem tédio, a gente tem cansaço, a gente tem enjoo, a gente tem dor, a gente tem cólica, não vai ter nada disso. Você vai estar num estado de permanente prazer, sem cessar o tempo todo. É um êxtase infinito. Então, como é que você vai cansar de uma coisa e outra? Não vai ter uma canseira, não vai ter tempo. Ah, passou muito tempo, você não vai ter tempo. É um estado totalmente novo. Logo quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive uma experiência muito forte. O Espírito Santo veio sobre mim, eu comecei a chorar, tremer, e passando um calor por mim o tempo todo. Foram uns 30, 40 minutos nessa situação. E depois, quando passou, eu sentia uma paz que eu nunca tinha experimentado na vida. Era uma alegria que eu queria beijar e abraçar todo mundo que eu visse na frente. Só tinha homem. Eu queria beijar, abraçar e falar, eu te amo, para todo mundo. Só conseguia amar as pessoas, eu não conseguia sentir culpa. Eu pedia perdão com a facilidade maior do mundo. Eu falei, me perdoa. Não, pelo quê? Não sei, mas já fiz tanta coisa errada, devo ter errado com você também, me perdoa. Eu só conseguia falar, me perdoa e eu te amo. Era uma alegria, um êxtase que eu nunca tinha experimentado na vida. Não existe nenhum prazer nesse mundo que você consiga experimentar que chega perto desse êxtase. E isso é só uma gotinha, um vislumbre do que vai ser a eternidade. E quando você toca, quando você experimenta a eternidade, você sabe que nada aqui dessa terra vale a pena. Nenhum prazer desse mundo vale a pena em relação ao que está preparado para nós. É muito melhor.
É o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais desceu no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma coisa indizível. O maior dos prazeres, elevado a potências, você não consegue dizer. É algo infinito e infinitamente bom. E o juízo final vai acontecer depois da grande tribulação. É algo que muitas vezes eu vejo que as pessoas têm uma ênfase muito grande de saber em relação a aspectos da tribulação, se a igreja vai estar aqui na tribulação, se não vai estar na tribulação, como que vai ser essa tribulação, quem vai ser o anticristo, qual que vai ser a marca da besta. Gente, isso não é a discussão principal, isso não é o foco central, nem da Bíblia, nem no Novo Testamento. O foco é a eternidade. O foco é você saber para onde você está indo. Porque tribulação, a gente já tem aqui. Nunca deixou de ter tribulação na terra. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Jesus disse isso. Então, não é isso que é o mais importante. O mais importante é você perseverar até o fim. Com tribulação, sem tribulação, pouco importa. É você chegar até o fim. Perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então, vai ser depois da grande tribulação, vai ser depois do anticristo. Inclusive, se você lê o capítulo 20 de Apocalipse, você vai ver que o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo antes do julgamento. Vai ser depois do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai ser antes, no meio ou depois da tribulação. Também pouco importa, vai ser depois de tudo isso. Já vai ter acontecido. Todos vão estar ressuscitados para o dia do Senhor. E a ressurreição dos mortos. Todas as correntes escatológicas cristãs acreditam no julgamento final. Não existe dúvida em relação a isso. A pessoa é pré-milenista, pós-milenista, amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Não faz diferença. Todos acreditam que vai ter um julgamento final. Isso é consenso. Inclusive, se não acredita que tem julgamento final, não é cristão. Porque é claro na Bíblia que isso vai acontecer. Deus, o justo juiz, vai julgar todas as pessoas. Então, se não acredita no julgamento final, não é cristão, é qualquer outra coisa. A gente tem que saber também o que é cristianismo e não, porque muita coisa parece cristianismo, mas não é. A gente podia fazer umas aulas de heresia, né, gente? Não é? Quem ia gostar aí de ter aula de heresia? A gente está organizando para fazer a conferência da Escola Bíblica, ano que vem, a gente vai trazer um pessoal bom. E um dos assuntos que está ali no radar é para falar isso, sobre heresia, né? Como você se defender a fé cristã perante coisas que parecem cristianismo, mas você sente que não é. Mas às vezes falta argumento. A gente vai preparar aí uma aula sobre isso. Falando mais aqui sobre o dia do Senhor, o julgamento eterno. A Bíblia relata uma série de juízos que ocorrerão no tempo do fim. Juízo dos justos, dos ímpios, dos anjos. Os anjos também vão ser julgados. Quais anjos? Os anjos caídos. Porque a Bíblia fala que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, que são os demônios. Mas vai ter um julgamento para eles depois também, assim como para o diabo. O julgamento será realizado por Deus com base no livro da vida e nos livros das obras. Vão ser 2 julgamentos. Quer dizer, um julgamento, mas com bases distintas, né? E o julgamento será individualizado, um por um, não vai ser um julgamento coletivo. Tem algumas pessoas, algumas correntes teológicas que acreditam que vai ter um julgamento de nações, por conta de um texto que tem lá em Mateus 25. Eu acho muito improvável que haja um julgamento coletivo, porque a Bíblia fala muito claro da responsabilidade individual. Então, quando está falando da separação dos bodes e das ovelhas, que vai separar uns à direita e outros à esquerda, Mateus 25, está falando daqueles que creram e daqueles que não creram, mas não está falando que vai ser julgado em bloco. Pelo menos eu não vejo dessa forma. Mas existe uma corrente que acredita assim. E vai ter o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, o que é? O julgamento dos justos. É o julgamento que vai ter a distribuição de recompensas, de galardões para os justos. Aqueles que têm o nome do livro da vida vão passar pelo tribunal de Cristo. Não haverá condenação eterna no tribunal de Cristo. Vai ser um julgamento da qualidade das obras que cada pessoa fez enquanto estava no corpo de Cristo e no corpo físico aqui na terra. E qual versículo que fala disso? 2 Coríntios 5:10.
porque é necessário que todos nós, Paulo está falando para a igreja em Corinto, então, todos nós, a igreja, compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no corpo. Outro versículo, lá em 1 Coríntios. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia do Senhor, a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. A palavra aqui é galardão, é a mesma palavra. Se o que alguém construiu, então aqui está falando de alguém que construiu no fundamento, mas construiu de uma forma não permanente, com as motivações erradas. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, não vai ter galardão, vai perder galardão. Contudo, será salvo. O tribunal de Cristo não tem condenação, como alguém que escapa através do fogo. Estão acompanhando, gente? É muita informação, mas está indo. Então, aqui está falando do tribunal de Cristo, está falando dessas recompensas que vão ser dadas a cada um pela qualidade da obra que fez. Porque uma pessoa pode estar em Cristo e fazer a obra na carne. A pessoa pode estar em Cristo e fazer a obra com as motivações erradas. Está fazendo a obra de Cristo para ter dinheiro, para ter fama, por vanglória, por qualquer outra coisa que não é a glória do Senhor. Essa pessoa não vai receber recompensa por isso. O próprio apóstolo Paulo falou o seguinte: por isso eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado para os outros, eu mesmo não venha a ser repreendido. 1 Coríntios 9. Então, a gente tem que vigiar, porque uma pessoa que está pregando para outras pessoas, se estiver pregando por um motivo que não é o motivo correto da palavra de Deus, essa pessoa não vai receber galardão por isso. Quer dizer que essa pessoa vai ser condenada? Não. Se a pessoa não se apostatar da fé, se a pessoa não abrir mão do Evangelho, se a pessoa não tiver uma vida de pecado que o afasta da fé em Cristo Jesus, essa pessoa não vai ter perdição. Porque, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Então, para a pessoa não ser salva, ela tem que perder a fé. Porque ela não vai se apropriar da graça. É o que a Bíblia chama de apostasia. Que é a pessoa abandonar a fé. Quando a pessoa abandona a fé, aí essa pessoa entrou para um caminho que nem tem mais volta. Que a pessoa decidiu pecar, mesmo tendo conhecimento da verdade, e decidiu se apartar do caminho do Senhor, e essa pessoa está profanando o sangue da aliança. Hebreus 10 fala sobre isso. É um dos textos mais fortes que tem. Inclusive, gente, não está anotado aqui não, vamos ler ele. Hebreus 10. Já que o assunto aqui está quente, então vamos esquentar mais um pouquinho. Hebreus 10, a partir do versículo 26. Hebreus 10, 26, fala o seguinte: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vindador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagino quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, Cristo, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, Cristo veio para nos livrar dessa ira vindoura. Porque a ira de Deus, o julgamento, o dia do Senhor, é a ira de Deus se manifestando contra o pecado. A gente não pode esquecer que Deus tem direito de estar irado. Porque o pecado é uma afronta à lei de Deus. Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade e misericórdia. Agora, Deus é um Deus justo, e por causa da sua justiça, Ele se ira contra o pecado, se ira contra a impiedade. Então, o dia do Senhor é o dia da manifestação da ira de Deus. E quem está escrito em Cristo escapa da ira de Deus, que é o dia do Senhor. Em Apocalipse fala também das 7 taças, que também fala sobre o dia do Senhor. Continuando aqui, o julgamento do trono branco. Esse é o tenso. Esse julgamento é para salvação e condenação eterna. Salvação é apenas pela graça e a condenação é pelas obras. Porque quem vai ser condenado, mereceu ser condenado.
Porque além de ter dado o pecado de Adão, essa pessoa também praticou pecado durante a sua vida e não se arrependeu, não se voltou para Cristo. Apenas quem tem o nome escrito no livro da vida será salvo. Não existe outro caminho. E não existe forma de uma pessoa que morreu, ela deixar de estar condenada para ser salva. A pessoa só enquanto está viva, ela pode trilhar o caminho dela, ou com o Senhor, ou longe do Senhor. Depois da morte não tem mais esperança. Ou a pessoa já está garantida, ou a pessoa já vai ser condenada. Isso, inclusive, fala do purgatório. Na época da Reforma Protestante, isso aí foi um dos temas fortes que Lutero enfrentou. Porque estava tendo a construção da Basílica de São Pedro, que hoje é a sede do Vaticano, lá em Roma. E se alguém já viu foto, já esteve lá, é um prédio suntuoso, é uma coisa assim impressionante. Um pé direito altíssimo, isso aí foi construído há 500 anos atrás, gente, imagina. Com ouro, a fresco, Michelangelo pintando, imagina, gente, é uma coisa, ouro para tudo quanto é canto. Um monte daqueles anjos, não é barroco ali, é renascentismo, né? Um monte daquele, antes do renascentismo, um pouquinho. Um monte daquele anjo, aquelas esculturas todinhas, uma coisa assim, impressionante, impressionante. E custou muito dinheiro. E da onde que vinha esse dinheiro? Eles começaram a revender indulgências, porque a igreja tinha essa prática, era uma prática da igreja, nem sempre estava escrito, né, nas cartas oficiais da igreja, mas era uma prática. E estava falando o seguinte, as pessoas que estavam no purgatório, para serem tiradas do purgatório, teria que você pagar uma indulgência para tirar ela de lá. Não bastava fazer oração pelos mortos, que também a Bíblia condena, você tinha que pagar por isso. Eles começaram a revender indulgências, as pessoas já tinham pagado, tinham que pagar de novo. Falaram assim, olha, você vai ter que pagar um pouquinho mais aí, porque ainda não deu. E isso gerou indignação de Lutero, e ele foi lá, fixou as 95 teses lá na capela de Wittenberg, e chamou para um debate público, falou assim, olha, isso está errado, a salvação é pela fé. O livro de Romanos deixa isso claro, a gente não pode pagar pela nossa salvação. Porque não existe dinheiro no mundo que possa pagar o que Jesus fez. É pela fé, porque ninguém consegue fazer, então eu tenho que crer no que ele fez. E aí, vocês conhecem a história, ele foi expulso, e aí começou toda a reforma protestante. E a salvação fala disso, da gente entender que só Cristo é o caminho para as nossas vidas. E como que vão ser esses julgamentos? O julgamento, a Bíblia fala do julgamento das palavras inúteis, Jesus fala disso, das obras da carne, da rejeição ao Evangelho, só para sintetizar. As pessoas vão ser julgadas por conta disso, pelo que elas falaram, pelo que elas fizeram e por terem rejeitado a cruz de Cristo. Tem outros detalhes também, mas isso aí sintetiza bem o que a gente está falando. Ninguém será justificado com base nas obras da lei, Romanos 3:20. As pessoas só podem ser declaradas justas, e quando a gente está falando de justo, a gente não está falando de uma pessoa que praticou boas obras aqui na terra, é a pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus. Justo é aquele que foi justificado, não aquele que se aperfeiçoou, aquele que foi aperfeiçoado pelo Senhor. A salvação é uma obra que sempre começa em Deus, só que existe uma sinergia. Você tem que responder ao chamado de Deus. Em Hebreus fala o seguinte, quando vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Então você tem que responder ao chamado de Deus. Existe essa sinergia, mas sempre começa em Deus a salvação. E os justos que passaram pelo tribunal de Cristo julgarão juntamente com Deus no trono branco. Olha aí, você vai julgar também. Você sabia disso? Essa daí você não julgueis então, mas você vai julgar lá no futuro. Como que você sabe disso? Está na Bíblia, gente. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quem são os santos? Os que foram santificados. Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? O que Paulo escreveu isso aqui? Estava tendo muito conflito na igreja de Corinto, e eles estavam levando os irmãos da igreja para os tribunais gregos, em vez de resolver dentro da igreja. Porque você resolve, uma pessoa está devendo para outra, a pessoa fez isso, senta aqui, vamos resolver. Poxa, para que você vai levar um mau testemunho lá para fora? A gente está pregando um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de verdade, um Deus de perdão, e você vai lá e escancara um monte de coisa lá para fora, por que você não resolve aqui, em vez de buscar a solução para quem não teme a Deus? Era isso que Paulo estava criticando os coríntios. E ele continuou mais ainda. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Olha aí, gente. Os santos
vão participar do julgamento junto com Deus. Quem é que está descobrindo isso hoje? Pode levantar a mão. Está aí, gente. Está na Bíblia. Então, quanto mais as coisas dessa vida, se a gente tem uma responsabilidade tão grande no futuro, a gente deve se resolver muito mais fácil aqui no presente. Então, a gente tem que buscar resolver as coisas da igreja com amor, com perdão, com cordialidade e não escancarar os problemas para fora. Nós temos que ser a luz do mundo. E se a luz que está em nós são trevas enormes. Então, a gente tem que ser luz, a gente tem que dar um exemplo. A gente tem que... E Paulo fala mais aqui. Não é melhor vocês sofrerem o prejuízo do que levar essa causa para fora? Está falando de você aceitar tomar um prejuízo ao invés de expor a igreja. Jesus falou, aquele que te ferir uma face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém tentar te levar a túnica, dá a capa. Jesus falou o seguinte, não busque se justificar. Confie na justiça de Deus. Gente, o evangelho é uma benção. Agora, de vez em quando dá umas remoídas na gente, né? Você fala assim, gente, é isso mesmo? É isso mesmo. Só que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar em todas as coisas. Dá uma glória a Deus. E por que o juiz é eterno? Essa está fácil. O juiz é eterno porque o juiz sabe todas as coisas, então não precisa de testemunhas. Não precisa de acusador, porque ele sabe as obras de todo mundo. Está lá. Não vai ser um tribunal parecido com os tribunais que nós temos aqui na Terra, não. Nós temos o advogado. E esse advogado é quem resolveu a nossa situação de uma vez por todas. O juiz de Deus é eterno porque não cabe apelação. Você apela para alguém que está acima. Não tem. E você apela quando você acha que tem erro. O juiz não erra. Não existe possibilidade de ter uma mudança, de ter uma reforma da sentença. Não tem apelação, não tem agravo, não tem embargo, recurso sentido de sentença, nada disso. Acabou. É isso. O julgamento é eterno porque o juiz sabe de todas as coisas e ele não erra e ele tem tudo registrado. E, só para ficar mais fácil, depois vocês vão poder ver isso aqui, a diferença do Tribunal de Cristo para o Tribunal do Trono Branco. Esses são os pontos que a gente falou aqui. Tem muito mais coisa que dá para falar, mas como o Gabriel falou na semana passada, a gente dá uma pincelada. A ideia da EBD, a ideia do ensino é abrir janelas. De repente você abre, você descobre um monte de coisa. Poxa, eu não sabia que era assim. E você descobre onde procurar. Então, o grande propósito da escola bíblica não é te ensinar tudo. Até porque a gente não sabe tudo para ensinar. E a gente nem tem tempo para isso. Mas é abrir uma janela para você se despertar. Falar assim, poxa, isso daqui eu quero saber mais. Eu sei para onde buscar. A gente recomenda livros. A gente sempre passa aqui alguns autores, alguns pastores que a gente entende são pessoas sérias, comprometidas com o Evangelho, que podem estar gerando essa edificação. E abrir essa janela para que você possa se aprofundar mais. E falando aqui de como foi a recapitulação da nossa EBD. Pastora Natália, quer vir aqui, acompanhada? 2023 a gente passou por todos esses assuntos aqui, gente. Quem aqui estava em todas? Só para ver. Participou de todos aqui. Opa! Oh, glória! Tem que dar um prêmio, né? Pede para a pastora Natália, a ideia foi dela. A paz, queridos, bom dia. Chegamos aí à última aula da EBD de 2023. Foi um ano, assim, glorioso, como diz o nosso pastor Márcio. A gente viu um crescimento e uma direção muito clara de Deus com relação à escola bíblica, né? Nesse sentido, não só da gente estar aprendendo sobre a palavra de Deus como cristãos, mas a EBD foi tomando um formato de dar instrumentos para a igreja, né? Instrumentos para nós como Lagoinha, como essa congregação que existe aqui. Então, a gente começou o ano falando sobre a palavra de Deus. A gente vinha de uma jornada de 2022 também, todas de mensagens, mas decidimos que em 2023 nós íamos começar o ano falando exatamente sobre a Bíblia. Falamos sobre o livro do John Stott, para compreender as Escrituras. E quem não adquiriu esse livro, a gente até esgotou
o livro na distribuidora, mas foi algo muito poderoso para a gente entender o que é a palavra de Deus, qual é a importância dela, geografia, história, e a gente vai dando um gostinho para que a gente possa se aprofundar muito mais nisso, né? E aí a curiosidade vai despertando e você vai aprendendo mais como é que a Bíblia foi escrita, como é que os livros foram escolhidos, por que existem livros que são considerados apócrifos, né, não inspirados, e outros inspirados, por que nós usamos a Bíblia que nós usamos. Isso foi muito importante. E, fazendo essa recapitulação, nós teremos também te incentivar a entrar lá no canal do YouTube da igreja, no link da playlist, né, da EBD, e está ouvindo as aulas, assistindo. Nós vamos entrar aí no período de recesso, essas 2 próximas semanas, e voltamos na primeira semana de janeiro. Então, se inscreve lá no canal da igreja, procura a playlist da EBD, e você vai ter todo esse rico material para estar te alimentando. Depois, nós fomos para uma série de Good News e Fake News, onde nós falamos sobre o que a Bíblia fala de coisas verdadeiras e coisas falsas, sobre falsa e verdadeira adoração, falsos e verdadeiros profetas, falsos e verdadeiros pastores, falsos e verdadeiros mestres, e falsos e verdadeiros... Quem lembra do último? Deixa eu colar aqui. E foi muito importante, porque a gente foi aprendendo o que a Bíblia fala, do que é correto, Evangelho. Então, foi Good News, Fake News, nós falamos sobre o Evangelho, adoração, profetas, mestres e pastores. O tempo todo Jesus estava alertando, cuidado, não se deixe enganar. E o que vai fazer com que a gente realmente não se engane é a gente estar firmado na palavra de Deus, porque ela é o nosso instrumento, ela é a nossa direção. E se a gente for sendo guiado pelo nosso emocional, por aquilo que nos agrada, provavelmente a gente vai estar sendo guiado por esse caminho que é falso. Porque o que nos agrada, o que nos alimenta, né, o que nos alegra, não é a cruz. Não é o negue-se a si mesmo, renuncia. Isso machuca, né, isso dói, mas é o que realmente nos faz crescer, é o que nos santifica, o que nos aproxima de Deus. Então, nessa série de mensagens, a gente pode abordar, segundo o que a palavra de Deus fala, sobre o que é o verdadeiro evangelho e o que é o falso evangelho. Então, eu recomendo também que vocês assistam. Nos deu uma alegria. Eu e o Thiago, a gente faz parte da Lagoinha há mais de 3 anos, mas nós já viemos de uma jornada de muitos outros ministérios, igrejas, e algo que, enquanto a gente estava aqui dando as aulas e preparando o material, nos deixava muito felizes, era da gente poder falar da verdade, sem ficar preocupado em estar falando de alguém. Entendeu? A gente poder ter essa liberdade de saber que, nesse lugar, a palavra de Deus, ela é de fato respeitada, ela é de fato honrada. E esse é um lugar seguro. Depois nós fomos para o estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Ano passado, nós estudamos sobre a escatologia, foi o primeiro tema da EBD. E esse ano passamos também por um estudo mais aprofundado, especificamente das 7 igrejas. Tem uma lógica por trás aqui de como que a gente coloca os temas da escola bíblica. A gente busca sempre estar alternando um tema com livro. Então, por exemplo, a gente pegou as 7 igrejas, que foi um estudo do livro de Apocalipse, dos primeiros capítulos. Filipenses, nós estudamos a carta de Filipenses todas. Disciplinas espirituais, a gente pegou temas, jejum, temas que estão ao longo da Bíblia, que foram organizados, sistematizados, e falamos disso. A gente busca intercalar, porque tem a parte expositiva da Bíblia, que é importante a gente conhecer o texto, a gente saber o que está lá, passar por todas as palavras, todos os versículos. Para a gente fazer uma carta maior, tipo Romanos, demandaria muito tempo, mas essas cartas menores, como o trecho de Apocalipse, a carta de Filipenses, e a que a gente vai falar no começo do ano que vem, que a gente já vai anunciar daqui a pouquinho, a gente consegue estudar o texto. É muito importante que a gente estude o texto. Logo quando eu me converti, eu comecei a ler livros junto com a Bíblia e começar a me gerar um conflito. Porque às vezes eu li uma coisa no livro que parecia que era diferente do que eu estava lendo na Bíblia. Até que eu parei de ler todos os livros para ler a Bíblia. E é importante você ler livros, mas é importante você ler a Bíblia. E você nunca pode negligenciar a Bíblia para ler livros que falam da Bíblia.
a Bíblia é mais importante do que os livros que falam dela. Você tem que complementar. São ferramentas e instrumentos para você entender melhor a palavra de Deus, mas nunca para substituir. É a sua fonte primária. Como é que você vai julgar se algo está correto ou não se você não conhece a fonte? Então, você tem que partir dela. Depois a gente foi para o estudo da carta de Filipenses, que é a carta da alegria. A gente viu como ter contentamento e alegria, mesmo em meio à perseguição, tribulação. A carta da alegria foi escrita numa prisão pelo apóstolo Paulo. Foi muito precioso também. E já agora, finalizando o ano, a gente entrou no estudo das disciplinas espirituais. E, para mim, assim, foi, eu acho que o ápice do ano, porque eu vi o envolvimento da igreja, a gente mudou alguns formatos, e a gente começou a perceber que a EBD e a igreja estava começando a entender uma aplicação de fato do estudo. Nós não viemos para a EBD para saber mais apenas, né? Nós não viemos para cá para acumular conhecimento, nós não viemos para cá para ter recursos para entrar num debate, mas nós viemos para cá para receber a palavra e ter as nossas vidas transformadas, poder aplicar tudo isso que você aprendeu efetivamente na sua vida. Nós temos o nosso Kids, e todo o material que nós temos, ele vem pronto da Global. E algo que é muito enfoque dentro das lições é que a gente não vai ensinar para as crianças que um dia um profeta estava fugindo de Deus, um peixe engoliu ele foi cuspido no mar e, enfim, todos foram felizes para sempre. O que a gente traz para as crianças é que, beleza, aconteceu isso, mas o que isso representa na minha vida? O que isso muda para mim? Como é que eu posso aprender com a vida desse profeta? O que isso reflete Cristo? Porque tudo é Cristo. Então, é esse o enfoque. E aqui também o enfoque é esse, não é apenas saber, mas é você viver e ser transformado, porque o que faz a diferença não é o quanto a gente sabe, mas é o quanto a gente pratica aquilo que a gente sabe. Então, nas disciplinas espirituais, falamos de jejum, de oração, meditação, estudo da palavra, simplicidade, serviço. Foi muito precioso, isso baseado no livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. E hoje finalizamos o módulo de princípios fundamentais da doutrina de Cristo, que lemos lá no texto de Hebreus todos os dias. Continuem meditando, isso é fundamento. É algo que é indiscutível, nós precisamos saber. Isso está na base, no fundamento da nossa fé. Eu abri uma caixinha de perguntas, a gente não vai ter tempo de responder hoje, a gente queria fazer uma dinâmica aqui diferente, mas nós vamos estar essa semana respondendo essas perguntas no Instagram. Então, baseado em todos esses temas que foram tratados nesse ano de 2023, envia lá a sua pergunta, nós vamos estar gravando o vídeo, respondendo e compartilhamos lá no nosso grupo. O Instagram é EBD Lagoinha Brasília Capital. Entra lá, envia a sua pergunta. E estamos em férias, mas não vai ser umas férias muito compridas. A gente vai retornar dia 14 de janeiro, à Escola Bíblica. E qual que é o dever de casa de vocês? Maratonar a playlist da EBD no YouTube. Vocês sabiam que tem uma playlist no canal da Lagoinha do YouTube? Quem não sabe disso, que tem uma playlist lá. Tem uma playlist da Escola Bíblica, todas de 2022 e todas de 2023 estão lá. A gente foi crescendo, por exemplo, as de 2022 a gente estava adaptando formato, questão de câmera. Aí, em 2023, a gente teve um ganho muito grande em relação a enquadramento, em relação a P&P, como que a gente está colocando. Você vai vendo que cada mês vai melhorando. Só que o conteúdo, pelo menos eu, quando eu estou vendo boa parte das aulas, dos conteúdos com consumo, eu escuto mais do que eu vejo, né? Eu estou escutando assim e tudo, aí de repente eu abro, isso aqui é legal, aí depois eu volto a ouvir. Às vezes estou dirigindo, estou no carro e coloco lá para estar ouvindo. E, gente, se vocês quiserem, vocês podem ouvir na velocidade 2 também, não é pecado, amém? Pode, eu me escuto na velocidade 2. A pastora Natália fala mais rápido que eu escuto ela na velocidade 1,5. Mas escuta, porque assim, se você consegue contribuir, porque ela não gosta de ouvir acelerado, para ela fica... Eu consigo entender tudo que está falando e assimilar. Então, você vai porque é importante. E eu estava repassando por algumas aulas, tem muito conteúdo bom, gente. Assim, é a graça de Deus, é sempre pela graça de Deus, mas tem muita coisa boa, porque a palavra de Deus, ela traz luz para a gente.
E a próxima série nós vamos falar da sabedoria de Deus, vai ser um estudo da carta de Tiago. Então, se você já quiser uma recomendação de livro, para adicionar à sua leitura bíblica, livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro que você consegue ler várias vezes, são 5 capítulos, e Tiago assim, lapada, né, no lombo o tempo todo. A carta de Tiago é uma carta muito prática. Não tem muita coisa assim, o que ele está falando? Você entende direitinho o que ele está falando do começo ao fim. É muito claro, é muito objetivo, e a gente vai se aprofundar nisso. O livro de Tiago é como se fosse a carta, como se fossem os provérbios do Novo Testamento. Muito prático, muito objetivo, e vai ser o estudo que a gente vai fazer. Amém? E, mais uma vez, agradecer a todos vocês que nos acompanharam, você que nos acompanha no YouTube, que a gente vê que muita gente tem acompanhado no YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus te dê cada vez mais entendimento, mais graça, mais fome e sede pela palavra dEle, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E, se Deus quiser, dia 14 de janeiro a gente retorna aqui. Vamos orar para finalizar, queridos? Amém. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por concluir, Senhor, mais um ano, mais uma etapa, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado em graça, em entendimento, Senhor, em sabedoria, em crescimento. Deus, no nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra esteja cada vez mais fincada no nosso coração, mais fortalecida, Pai, porque ela manifesta a verdade de Deus, ela é a verdade de Deus. A Tua palavra, Senhor, que nos consola, nos conforta, nos edifica, Senhor, e nos mostra, Senhor, a Tua vontade. Senhor, no nome de Jesus, Pai, hoje aprendemos sobre o juízo. Senhor, há um juízo reservado para aqueles que estão longe de Ti, para aqueles que não obedecem, Senhor. Mas nós, Senhor, estamos em Ti, que todos os dias nós podemos viver, Senhor, na expectativa da Tua volta, Senhor, na expectativa, Senhor, de encontrar contigo, Senhor, e que possamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Senhor, esse é o maior, Senhor, a maior vitória, a maior conquista. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que nós sejamos fiéis a Ti, porque aquilo que o Senhor requer dos seus servos é que eles sejam encontrados fiéis, Pai. Nós te rendemos graças, ó Deus, te oferecemos, Senhor, o nosso corpo, Senhor, a nossa dedicação como adoração a Ti, Senhor. Senhor, te pedimos que o Senhor se manifeste, ó Deus, com glória e poder nesse culto que vai começar agora. Te agradecemos pelo batismo, Senhor, por cada vida, Senhor, que hoje irá descer as águas, Senhor, e afirmar a fé, o compromisso contigo, Pai. Nós nos alegramos e celebramos por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente começa o nosso culto.